Boa tarde a todos, meu nome é Henrique Barbosa. Hoje eu apresento para vocês um trabalho que eu tenho desenvolvido com Douglas Coutinho e Bianca Feitosa sobre a supervisão do professor Dr. Gregório Faria. O tema desse projeto é a caracterização espectroeletroquímica de PTSHT dopado para aplicação em computação neuromórfica. Apesar dos avanços que a computação tem sofrido nos últimos anos, alguns problemas não têm sido sanados. Dentre eles, temos o gargalo de von Neumann, que consiste numa limitação da taxa de transferência de dados entre processador e memória que impede com que o processador atue na sua mais alta performance. Além disso, um outro problema enfrentado pela computação atual diz respeito às inteligências artificiais, especialmente quando elas querem aprender a partir de padrões complexos, como imagens, discursos e textos. Elas necessitam, então, de grandes bancos de dados para que elas consigam, por exemplo, distinguir entre um objeto e outro. E isso demanda espaço de armazenamento, processamento e consumo energético. Dados esses problemas e outros, arquiteturas alternativas têm sido sugeridas, como, por exemplo, a arquitetura neuromórfica, que se baseia no cérebro humano. Mas por que o cérebro como inspiração? Porque ele se sobressai aos problemas mencionados anteriormente. No cérebro não existe gargalo, o neurônio, seu componente base, já atua como processador e memória ao mesmo tempo. Ele não precisa de bancos de dados enormes para aprender e ele tem um consumo energético muito baixo para a quantidade de cálculos que ele faz. Dada essa inspiração, para implementá-la, estipulou-se componentes base, que são chamados dispositivos neuromórficos. Dentre os dispositivos neuromórficos, tem-se diferentes tipos, e o tipo eletroquímico tem se destacado perante os seus concorrentes. Por quê? Porque ele tem uma boa eficiência energética, precisão e linearidade nos estados de memória alcançados, ele tem uma boa confiabilidade e ele é capaz de identificar efeitos temporais, ou seja, ele consegue entender quando um pulso chega em intervalos de tempos diferentes. Além disso, o tipo eletroquímico é produzido geralmente com polímeros, e o que traz uma possível biocompatibilidade. O Enode é o dispositivo considerado estado da arte do tipo eletroquímico. A sigla significa basicamente dispositivo neuromórfico eletroquímico orgânico. O seu design é um híbrido de transistor, com 3 eletrodos, e bateria, né? 2 materiais com diferentes níveis de dopagem separados por um eletrólito. Qual é o problema desse dispositivo? Ele é instável a longo prazo e sua biblioteca de materiais é restrita ao PDOT PSS. O PDOT PSS com um nível de dopagem atua como material 1 e com outro nível de dopagem como material 2. Além disso, não se tem uma visão muito clara sobre os fenômenos que regem o funcionamento desse dispositivo. Esses fenômenos se tratam basicamente de interações entre eletrólito e eletrodo. Dado isso, buscamos estudar essas interações, porque acreditamos que com esse estudo pode-se expandir a biblioteca de materiais e, por fim, resolver a instabilidade. Para fazer esse estudo, escolhemos o P3HT, que é um material não utilizado ainda para Enodes, e sendo assim, futuramente queremos construir o primeiro Enode com P3HT. Bom, quais análises são utilizadas para estudar essa interação? Até o momento, utilizamos voltamento intercíclica, UCV e espectroscopia de UV-Vis, ou simplesmente UV-Vis. Outras análises estão planejadas também para serem feitas. O setup experimental compreende um recipiente customizado que permite a colocação de eletrodo de referência, de trabalho contra eletrodo, e se olharmos de perfil, nós temos aqui a parte do setup referente ao UV-Vis. Pellet de AGGCL é utilizado como eletrodo de referência, placa de platina como ponto-eletrodo e o P3HT como eletrodo de trabalho. Os eletrólitos variam um pouco. Resolvemos utilizar diferentes sais para testar a diferença dos ânions no processo de dopagem, porque os ânions são íons de interesse que vão dopar o P3HT. Então, mantivemos aqui o solvente, a água ultrapura, e mudamos os sais. Mantivemos também o sal, resolvemos estudar que impacto tem os diferentes solventes nesse processo, nessa interação. Como solventes utilizamos água ultrapura, ciclohexanona e acetonitrila. E por que esses 3 solventes? Porque esses 3 solventes têm um parâmetro chamado parâmetro RED de Hansen bem distintos. O que esse parâmetro diz? Quando o valor dele é próximo de 1 ou menor que 1, indica que esse solvente tem tendência a dissolver o material-alvo. E quanto mais afastado, menor essa tendência. Então o que nós queremos ver é se o material tem mais tendência a dissolver, ele é capaz de levar íons com mais facilidade para o interior ou promover uma melhor dopagem. Aqui temos outras informações com relação ao CV, e um ponto importante é mencionar que o ciclo de CV apresentado e de absorbância apresentado é sempre referente ao 5º ciclo de CV. Por quê? Porque esse é o ciclo que já está estável durante a voltamento intercíclica para todos os eletrólitos. Olhando o primeiro eletrólito, nós temos à esquerda, geralmente,
a curva referente à voltametria cíclica, corrente por voltagem, e à direita, a absorbância pela voltagem da voltametria cíclica, que é referente ao UV-vis. Olhando essa curva de CV, nós não vemos aqui picos muito claros durante a medida que indicariam dopagem. Olhando aqui agora no gráfico de absorbância, que é uma absorbância relativa, referente ao valor máximo de absorbância sempre no primeiro ciclo, nós temos uma pequena variação de absorbância para o comprimento de onda de P3HT puro, não dopado, e temos também essa mesma uma variação espelhada para o comprimento de onda referente aos pólons. Ou seja, o P3HT começa a se dopar ali em 0,9, mas essa dopagem, essa entrada de íons e essa dopagem, ela é pouco eficiente, com uma baixa taxa, digamos, e não é reversível. Alterando o ânion, nós já vemos picos um pouco mais claros na curva de CV, o que indica uma melhor, uma dopagem mais eficiente no caso, o que é comprovado aqui na absorbância, pelas variações das absorbâncias dos comprimentos de onda. Porém, é importante ressaltar que essas dopagens não são totalmente reversíveis, são quase reversíveis, não voltam para o valor inicial. Comparando os diferentes ânions, então, nós vemos que o ânion maior promove uma dopagem mais eficiente. E por que isso ocorre? De acordo com os nossos estudos, acreditamos que o Cl- ele apresenta um raio de solvatação maior. Então, o raio de solvatação dele mais o raio iônico dele provavelmente é maior do que essa soma para o perclorato, o que dificulta a sua entrada no filme polimérico e, caso ele entre, dificulta a sua interação com a cadeia de P3HT para estabilizar os pólons. Isso explicaria a menor dopagem. Mantendo o perclorato agora e alterando o solvente para 5-hexanona, vemos picos claros na curva de CV, que indicam dopagem, o que é comprovado aqui na absorbância, né, de UV-vis. Porém, essa dopagem, mais uma vez, é quase reversível. Ela não volta para o valor inicial após a retirada da tensão. Um ponto interessante desse solvente é que a absorbância inicial aqui, para 512 nanômetros, começa já um pouco baixa, com 80%, embora não hajam pólons formados. Por que isso ocorre? Acreditamos que durante os outros ciclos, ciclo hexanona, que tem maior tendência de dissolução, foi entrando no filme e ela tem uma preferência por ficar dentro do filme, dissolvendo. E isso deve promover um inchamento que altera essa absorbância. Mudando agora para a cetonitrila, nós temos o ciclo de CV aqui com picos praticamente espelhados nos dois lados da curva, o que indica uma reversibilidade na dopagem. E isso é comprovado pelas curvas de absorbância. Os valores se alteram e retornam para os valores iniciais. O que nos leva a concluir aqui que esse solvente promoveu uma dopagem reversível, enquanto os outros dois levaram a uma dopagem quase reversível. Sendo assim, o que podemos concluir por fim sobre tudo? Podemos dizer, com as análises que temos até o momento, que o parâmetro de Hansen parece prever quando haverá uma reversibilidade ou não na dopagem. Filmes que têm maior tendência de solução, solventes que têm maior tendência de dissolver o material-alvo e que têm menor tendência, eles têm uma dificuldade na reversibilidade. Enquanto isso, filmes com parâmetro mediano apresentam uma melhor reversibilidade. Além disso, podemos concluir que os ânions maiores têm uma maior eficiência na hora de dopar o filme polimérico. Esses resultados, logicamente, essas conclusões, na verdade, vão ser sacramentadas quando fizermos as próximas análises. No caso, microbalanço de cristal de quartzo, o XPS e o GWAS. Queria agradecer ao Inelson MPQ Papéis de Castro pelo apoio financeiro e ao grupo de polímeros, em específico ao nosso subgrupo do professor Gregório, a EMET, pela ajuda e pela participação no projeto. Muito obrigado.